Ao vivo! Maravilha! Maravilha, maravilha. E aqui, diferente da semana passada, hoje está ventando finalmente. Aqui dá uma ventaniazinha durante a tarde. Aí quando chega a noite, o vento acaba, aí Pedrão já entrou, o meu mentor. Hoje ele me deu uma alegria muito grande. Meu mentor veio procurar minha ajuda. Isso é muito massa, cara. Muito massa. Mexe com a pessoa. Mexe com a pessoa, viu? E aí eu sei que aqui normalmente aqui em casa, né? Aqui eu tô na sala da minha casa e normalmente venta à tarde, faz um ventinho, fica super agradável. Aí quando dá uma hora dessa, na hora que eu vou começar a live, acaba. Meu amigo, eu passo a live todinha morrendo. Aí eu tô. E quando não passa, chove. Aí eu tenho que fechar a janela. Aí resultado, eu passo a live todinha morrendo. Então hoje tá. A ventaniazinha tá continuando aqui. Tá mexendo aqui nos cabelos. Eu tô felizão. Felizão. De branco de novo, né? Vocês podem estar percebendo aí. Eu já tô me acostumando, viu? Porque realmente, quando eu descobri isso, meu amigo, só ando assim, só ando de calça preta e camisa branca. Camiseta branca. Meu amigo, é bom demais. O cara entra em qualquer lugar. Boa noite, Juan. Tudo bom, meu amigo? Tá preparado para hoje? Hoje é bem técnica a live. Normalmente lives técnicas flopam completamente. Sabe o que aconteceu na live? Eu fiz uma live de quê, meu Deus? Isso é de precificação. Menino, faz umas 2 semanas que eu fiz essa live, eu acho. Tá gravada. Inclusive por causa dessa live eu vou tomar uma decisão importante hoje. Aí eu faço a live, né? Quando é técnica, não dá ninguém. Ou então começa assim, dá um pessoalzinho, 4, 5, 6 pessoas, de repente zera. Nessa live de precificação, eu passei 40 minutos falando para uma pessoa. Uma única pessoa. Aí quando foi semana passada, aí eu disse isso, né? Eu disse, próxima semana eu vou tomar uma decisão. Vou fazer uma live técnica e se flopar de novo, eu não vou mais deixar salva. Eu vou deixar salva só na primeira semana. Eu vou apagar todas as lives técnicas do Instagram, certo? Aí só vai ver elas quem fizer parte da mentoria mesmo, porque aí na mentoria eu subo elas, né? E aí só quem fizer... Só quem realmente fizer parte da mentoria. Senão, essa vai ser a última. Ou não, né? Vamos ver. Tá entrando o pessoal aí, 3 pessoas já. Vamos ver. Live técnica sempre flopa. Se essa flopar, tem errada não. Vai ficar uma semana no ar e depois eu apago. Aí só quem realmente entrar na mentoria que vai ter acesso a essas gravações. Beleza? Mas vamos começar. Que eu nunca sou de enrolar demais, né? Então vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre... Corretíssimo aí, Pedrão, não é não? O povo quer só o mamão com açúcar, macho. O povo quer que eu venha aqui falar de gastronomia, de saúde mental, de ansiedade. Aí, meu amigo, bom, boy. De posicionamento. Tô aqui de cabida, manda segundo. Fique, minha filha, pode ficar um pedacinho que vai ser bom hoje. Serve para todos os nichos, na verdade, né? A live de hoje. Qualquer nicho dá bom aqui hoje. Mas quando eu faço técnica, live técnica, tem errada não. O pessoal vaza, aí fica uma pessoa, às vezes 2, e é assim, tá bom? Mas vamos lá, hoje o que é que eu vou falar? Hoje, como eu falei, eu vou falar sobre ancoragem de preço, que é um dos negócios mais importantes de cardápio. Por quê? Porque a ancoragem de preço... Ô chefe, faça isso não, seus vídeos são massa demais. Eu vou continuar fazendo toda segunda-feira, macho. Eu só não vou deixar salvo. Mas as de liderança, as de saúde mental, as de ansiedade, essas aí eu deixo, porque essas aí vocês gostam, dão uma audiência massa. Vamos lá. Então, o que é importante, né, nas lives de... Nas lives, o que é importante da ancoragem de preço? É que ele, na verdade...
ele fala sobre o seu posicionamento. E é por isso que você precisa entender disso, como chefe. Você pode pensar assim, né? Como eu falei na chamada. Ancoragem de preço, decisão de preço é com o dono do restaurante, é com o gerente. Não tem nada a ver comigo não, mas tem. Minha função é só passar as fichas técnicas para eles poderem precificar. Não, não é. Não é. Inclusive, quando o dono do restaurante se depara com um chefe que entende de posicionamento de mercado, e aí a ancoragem de preço tem tudo a ver com isso, você vai ver, ele valoriza muito mais o chefe, pô. Aí, se você juntar com a live da semana passada, que fala de que nós temos grandão aí no mercado, que a gente tá mandando nos salários, nós estamos com essa grande oportunidade, claro, para quem tem as habilidades necessárias. E essa daqui é uma delas. Ancoragem de preço é uma habilidade que diferencia você no mercado, porque pouca gente sabe disso, pô. Quase ninguém entende dessa porra. Quase ninguém. Chefe de cozinha, quase ninguém entende. Ainda mais se você for analisar pelo ponto de vista neurocientífico, que é o que a gente vai fazer hoje aqui. Entender como o cérebro do cliente funciona. Se você for analisar pelo ponto de vista neurocientífico, aí é que ninguém sabe mesmo. Você pode até saber regrinhas. Produto isca. Eu pego o produto lá, boto um preço topado, boto lá no começo do cardápio, e aí ele vai gerar uma percepção de conforto na hora que o meu cliente enxerga um produto mais barato. Porra, você entende, né? Você entende das regrinhas. Mas não se trata de regrinha, se trata de entender de uma forma bem completa o que é a ancoragem de preço, né? E por que você tem que saber disso. Tá bom? Ontem eu vivi uma experiência super interessante. Ontem eu fui pro cinema com a minha família. Aí na saída do cinema nós fomos na São Paulo. E aí duas percepções, né? A primeira é o seguinte: a São Paulo tem um totem de atendimento. E o caixa presencial não estava atendendo. Você só conseguia fazer seu pedido pelo totem. Quando eu cheguei no totem, a primeira coisa foi que a experiência do usuário é péssima. Eu não sei se alguém daqui já foi na São Paulo, se gosta. Eu particularmente gostei ontem. Foi a primeira vez que eu comi. Eu nunca tinha comido na São Paulo. Eu comi tapioca com doce de leite e particularmente eu gostei muito. Pra mim, o sorvete da Tropical aqui não tem comparação. Inclusive, o sorvete doce de leite, eu costumo dizer o seguinte: que o sorvete doce de leite da Tropical, você come e sente o cheiro do ubre da vaca. Pra você ter uma ideia de como é bom, certo? Aí você chega, eu cheguei lá na São Paulo e fui pro totem pra poder pedir o meu sorvete. E a experiência horrível, eu chamei minha esposa. Disse: assuma aqui que você já veio outras vezes, deixa eu ficar na fila aí. Troquei. Fui pra fila e ela foi escolher. E ela comprou 3 sorvetes médios. Né? 3 sorvetes médios. Quando ela me trouxe o preço, a comanda, né? Eu nunca tinha ido. Eu disse: porra, caro, né? Aí esse aqui são quantos sabores? Não, são 3. E não tinha o de 2, não? A gente normalmente come 2 bolas, né? Não, o pequeno tem 2 sabores. Mas a diferença do pequeno pro grande é R$1. Olha aí. Olha a jogada. A diferença do pequeno pro grande é R$1. Do pequeno pro médio. Aí ela disse: então não faz sentido comprar o pequeno. Só faz sentido comprar o médio. Ela disse: ancoragem de preço. Ela ficou sem entender, né? Não, sem entender não, que ela já entende um bocado, né? Que dessa convivência comigo, de quase 15 anos já, ela entende um bocado, né? Mas assim, essa é uma ancoragem, e uma ancoragem super específica e super especial, que eu vou deixar para explicar no final. Eu acho que essa é a mais foda que tem. Porque ela normalmente é o contrário. Ela gera desconforto. Ela gera desconforto. Enquanto que a ancoragem principal de cardápios, que é o produto isca, ela gera conforto na compra, na decisão, essa ancoragem da São Paulo é o contrário. Ela gera desconforto. E vocês vão entender isso, mas vão entender isso no final, tá certo? Então hoje nós vamos falar sobre ancoragem de preço. Nós vamos explicar por que vocês precisam entender isso, e não só o dono do restaurante ou o gerente.
e eu vou mostrar para vocês como aplicar isso no dia a dia. Inclusive, muitas vezes construindo pratos específicos para ancoragem. Aí, hoje, diferente da semana passada, eu, apesar de ter entrado um pouquinho atraso, consegui fazer meu roteirinho aqui, ó. Escrevi bastante, estudei bastante. Mais uma vez, usei o ChatGPT. Usem o ChatGPT para tudo em planejamento, estudo de vocês, porque é uma ferramenta que não é que ele é o futuro, ele é o presente. E é uma ferramenta de produtividade muito foda. Mas promovam a neuroplasticidade, escrevam, estudem, não usem só para fazer perguntas e chegar aqui lendo e nada, né? Já pensou se eu chegasse aqui só lendo, isso não ia ficar muito legal para vocês, não. Tá certo? Então usem o ChatGPT, mas usem com sabedoria, beleza? Agora bora lá. Então, sabendo que a ancoragem é uma das principais armas do posicionamento de uma casa, né? Você, chefe, precisa dominar isso. E como é que é isso, então? Como é que essa ancoragem acontece? É assim, ó. O nosso cérebro, ele foi projetado para economizar energia. Eu acho que vocês me escutaram falar essa frase todas as lives. Não teve nenhuma frase que eu não usei isso. Porque a minha abordagem ela é atípica. Eu junto a técnica com a neurociência. Então, eu preciso dizer para vocês isso 22 milhões de vezes até vocês entenderem. O nosso cérebro é projetado para economizar energia. Certo? E nessa economia de energia, ele faz comparações. Ele compara. Por quê? Porque ele busca padrões. Então, como ele busca padrões, ele faz comparações. Caminhos que já existem, atalhos, ele encurta o caminho, isso se chama heurística. Certo? Não que isso interesse vocês, mas isso se chama heurística. Beleza? E aí o que é que acontece? Quando a gente vai falar de posicionamento de mercado, quais são as duas principais ancoragens dos clientes? Uma, se você tem um posicionamento responsivo, ou o que eu chamo de posicionamento de resposta no seu cardápio e na casa que você monta para o seu patrão como chefe, você está ancorando seus preços e ancorando seu produto nos produtos do seu cliente, nos preços do seu concorrente, nos preços do seu concorrente. Por quê? Porque no posicionamento de resposta, você faz commodities. Você faz coisas que todos conhecem, todos sabem o preço, todos já compram todos os dias. Quer ver um exemplo muito forte? Parmegiana. Parmegiana é um exemplo muito forte. Você sabe o preço de um parmegiana de carne, o preço de um parmegiana de filé. Você sabe tanto que se você chegar numa casa onde o parmegiana de carne, de filé, tem lá parmegiana de filé, for menos de R$40, você já sabe, isso aqui não é filé. Você não precisa nem ter comido, isso aqui não é filé. Não pode ser filé, porque não existe parmegiana de menos de R$40, não tem como. A parada está custando 80 pila. Se eu tiro 100 gramas, eu tenho R$8 e eu não estou botando 1,08 do fator de conversão. Eu estou só tirando, né? 80 conto, tiro 100 gramas, R$8. Se eu multiplico por 3, eu tenho R$24 só de filé. Só de filé, mas o prato ainda tem molho de tomate, ainda tem a massa. Vai usar uma massa grano duro? Bota aí mais R$7, R$10 de massa. Vai para R$3,50, R$5, né? Tudo bem, beleza. Mas assim, aí você bota 300 gramas. 300 gramas. Aí já vai para R$1,50. Não é isso? Então assim, eita, o meu computador tá querendo desligar. Deixa eu ver o que é que tá acontecendo aqui. Chega, chama. Ah, mas não vou precisar do computador não, tô com os papelzinhos. Pode desligar, vou até fechar. Aí, o que é que acontece? Quando você se depara com uma situação dessa, onde o parmegiana é menos de R$40, aí você já sabe, você já diz, isso não é parmegiana não. Então, num posicionamento de resposta, a ancoragem de preço, ela é feita pelo preço do seu concorrente. E aí o cliente vai comparar outra coisa também, vai comparar o sabor, vai comparar outras coisas, que também é ancoragem. E vocês vão ver mais na frente os tipos de ancoragem que existem, tá certo? De cardápio. Mas isso também é ancoragem. Então, aquele parmegiana, quer ver outra ancoragem muito conhecida e que eu dou muito de exemplo de posicionamento raiz? Você faz suas sobremesas, aí você faz um pudim.
de leite condensado. Meu amigo, todo mundo sabe quanto custa um pudim de leite condensado. Todo mundo sabe que gosto tem um pudim de leite condensado. Todo mundo sabe que na padaria o cara come um marrom por 6, 7 conto. Aí você bota lá no restaurante pudim de leite condensado. Quando chega o pudim que chega a conta, R$17. Meu irmão, estragou a experiência do cliente, porque a ancoragem de preço está na cabeça dele com um pudim de 6, 7 reais da padaria. Essa é a forma como a ancoragem de preço afeta um posicionamento de resposta. E num posicionamento raiz, num posicionamento raiz você não trabalha com produtos commodities, você trabalha com produtos unique. Você trabalha com produtos unique, produtos únicos no mercado, produtos que você desenvolveu, que são conceituais, cardápio de autor. Então, ao invés de você fazer um pudim de leite condensado, você faz um pudim de rapadura com, sei lá, ou um pudim que eu costumo dar muito de exemplo, que é maravilhoso, um pudim de queijo de manteiga com calda de goiabada, cascão e vinho do Porto. Qual é a referência do seu cliente para um negócio desse? Não tem, ele não consegue ancorar. Aí ele não consegue ancorar no mercado. Então ele vai ancorar onde? Ele vai ancorar no seu cardápio. Mas, chefe, o que danado é ancorar? Como eu disse, o nosso cérebro busca economizar energia. Então, na hora que ele coloca os olhos no seu cardápio, que ele se depara com a lista de preços, a primeira coisa que ele vai fazer é ancorar a sua lista de preços. Então, se você começa seu menu, o cliente pega o menu, abre e tem lá um preço de R$48. Do que? Não sei, não importa. O que é importante aqui nesse caso dessa explicação é o preço. Aí o cara pega aquele R$48 e ancora. Por quê? Porque a primeira coisa que o cérebro olhou, percebeu no seu cardápio é que você tem um produto de R$48. Aí ele começa a ver outros pratos. Aí você tem prato de 60, tem prato de 70, tem prato de 50, tem prato de 35. Mas a ancoragem de preço foi feita em cima do de R$48. Então, no posicionamento de resposta, o seu cliente, no posicionamento raiz, o seu cliente vai pegar essa ancoragem e vai julgar todo o seu cardápio. Por quê? Porque o nosso cérebro límbico, ele é atingido antes do córtex, antes do neurocórtex. Então, como ele é atingido antes, isso gera uma imagem fixa do preço do seu cardápio. E esse preço é R$48 e não tem mais para onde você correr. Preço competitivo para chamar a atenção do cliente. E, inclusive, isso é muito importante e faz parte da última técnica de ancoragem que eu vou ensinar para vocês hoje. Mas agora não, agora a gente vai para frente. Tá certo? Então, o que é que o cliente vai fazer? A primeira coisa que ele vê é o 48. Então o cliente, ele vai escolher pelo diferencial o primeiro lugar. E o primeiro lugar que você vai enxergar isso, desde que você comece a fazer a ancoragem de preço correta, é no ticket médio do seu produto. Aí a gente já tá, olha, a gente tá falando de ticket médio, tá falando de satisfação do cliente, a gente tá falando de uma série de coisas. Aí eu pergunto, ticket médio, satisfação do cliente, preço, desperdício, tudo isso, prato sobrando que não vende, isso não tem a ver com você, chefe? Tem nada a ver com você? Então, o que eu tô querendo mostrar é o quanto é importante você dominar este assunto. Isso é uma coisa corriqueira na sua vida. Vou dar um exemplo. Hoje, eu discuti sobre 2 cardápios e na discussão a gente estava falando sobre ancoragem de preço. Um foi no Rota 84, que eu dou consultoria toda semana. E nós estávamos ancorando o preço de um produto novo, que o Rota não tem. A gente está montando um cardápio expresso. Esse cardápio em tese, né? Aliás, em tese não, é a promessa. O cliente tem que receber o prato em casa em 15 minutos, tá? E nós... para que isso aconteça e para que o cliente escolha mais rápido, nós fizemos uma ancoragem muito parecida com a do São Paulo, só que ao invés de 2 opções, nós demos 3. Aliás, é igual ao do São Paulo, que ele tem o grande também, né? É verdade, é igual ao do São Paulo. E aí, o que é que acontece? A gente pegou o prato grande, certo?
O prato médio, a gente manteve o mesmo CMV com um peso de 75% da receita do grande. Então o custo caiu 75%, a gente manteve o CMV, o preço é proporcional a esse CMV. Depois a gente fez o pequeno, que é 50% do peso do grande. E aí é que está o segredo, a gente pegou o CMV e diminuiu pra caramba. Então a gente, vamos dizer, a gente tinha 30% de CMV num prato, aí ele foi fazer o médio com 75% da receita, manteve o CMV de 30%, e aí quando foi fazer o pequeno, baixou o CMV para 25%. Se a gente baixa o CMV, o preço do prato aumenta, porque a gente baixou a relação dele com o preço. Então o primeiro prato, que é o menor de todos, ficou R$ 26,90. O segundo prato, que é o médio, ficou R$ 29,90, uma diferença de R$ 3,00. E do médio para o grande, ficou uma diferença de R$ 10,00, foi para R$ 39,90. Resultado: quando o cliente pega o cardápio, que olha os 3 pratos, ele escolhe o médio, que é o que eu quero vender. Por que o que eu quero vender? Porque é a melhor relação operacional que eu tenho. Estrutura de equipe, quantidade de pessoas, montagem de praça, mise en place, carga da abertura da mise en place, quantidade de mercadoria na cozinha que está arriscando ali perder, dar desperdício, certo? Então, dentro dessa estrutura organizacional, eu quero vender o médio. E para estimular a venda do médio, eu coloco o preço do pequeno muito próximo do médio. E coloco o preço do grande ou na mesma relação ou até um pouco mais barato, ou seja, com um CMV um pouco maior. E aí eu tenho uma ancoragem perfeita de preço. Por quê? Porque quem pediu o grande, inclusive, tem uma vantagem. Só que eu não quero que essa vantagem seja muito grande, porque por causa de tudo isso que eu falei, eu quero vender a porra do médio. Olha aí. Certo? Então, tudo isso influencia na decisão que você precisa forçar o cliente a tomar. A aproximação de preço faz parte da ancoragem, ou distanciamento também. Aproximação faz parte da ancoragem, distanciamento também faz parte da ancoragem. Tudo vai depender do contexto. Agora, essa explicação específica da aproximação, ou seja, de ter um produto menor, mais barato, ancorando mais caro, eu vou explicar no finalzinho da nossa live de hoje. Certo? O prato, ele só vende se o cliente entender como algo extremamente vantajoso. E o nosso cérebro busca isso. Ele gosta da vantagem. Então, para eu vender esse prato, eu preciso gerar vantagem. Como é que eu gero vantagem? Uma das formas é ancoragem de preço. E, na verdade, é uma forma muito eficiente, por sinal. Tá certo? Você pode até, chefe, ser contratado pela sua gastronomia. E gastronomia, sua criatividade, uma admiração que você causou no dono do restaurante, que ele viu trabalhando, tudo. Mas acredite, você fica pelo resultado que você dá. E saber disso ajuda demais, viu? Ajuda demais. Na hora que você senta com o dono para trocar uma ideia dessa, cara, você se valoriza horrores, entendeu? A gente já sabe que o nosso cérebro procura padrões, né? Procura comparação, tá? Heurística, atalhos, isso eu já falei. E que o límbico, ele pensa muito mais rápido do que o neurocórtex, tá certo? E aí essa primeira impressão, que é a impressão da emoção, a impressão que o límbico causa, vira uma âncora na sua cabeça, tá certo? Toda decisão depois disso é comparação. Seja no seu cardápio com um posicionamento massa de resposta, de raiz, ou seja, comparando com outros concorrentes quando o posicionamento é de resposta, tá certo? Quer ver um negócio aí? Em 2022, nossa empresa atendeu uma empresa que estava com o ticket médio lá travadão em R$51. Travado. E eu disse a vocês que o primeiro lugar que vocês percebem uma ancoragem bem feita é no ticket médio, né? Então vamos ver. Travadíssimo. Ticket médio R$51. E assim, tinha um prato que vendia muito. Era o prato mais vendido da casa.
Era um prato de R$ 48. Era empatado, na verdade. Era ele e o parmegiana. Tinha um parmegiana de filé e tinha um filé com arroz de birubiru. Arroz de birubiru, um arroz muito famoso. Então esse filé birubiru, ele é muito famoso, né? Ele vem com alho por cima e tal. Ele é muito saboroso, inclusive. Batata e o arroz birubiru. Que é aquele arroz com bacon e tal. Muito bom também. E esse arroz birubiru ele custava R$ 48, o parmegiana também. E esses eram os 2 pratos mais vendidos da casa. Disparado. Só que qual é o problema? Eu consigo fazer parmegiana do filé inteiro. Eu consigo fazer tiras de filé do filé inteiro. Mas medalhão de filé eu não consigo fazer do filé inteiro. Então quanto mais eu vendo de prato com medalhão de filé, mais um problema eu gero para o meu cardápio. Porque eu preciso ter pratos com parmegiana e pratos com tiras, que são as aparas. Tá certo? Além do mais, é mais difícil acertar o posicionamento do medalhão. Então, na hora que eu estou posicionando o medalhão, eu tiro tiras. Não tem jeito. Eu não consigo nem tirar o parmegiana. Certo? Então, isso gerava um problema para casa. Que era um problema de muita apara e muito parmegiana. Parmegiana, sossegadão. Sossegadão. Vendia tanto quanto o medalhão. Então, pô, massa. Só o filé. Mas a pôr das tiras acabava sobrando. Mesmo porque... Aliás, inclusive a gente tinha um prato, que é um dos pratos mais vendidos no Brasil, que é o filé com fritas molho roti, um molho madeira, né? E só que esse prato não saía porque era uma casa de almoço executivo. Então, quem é que vai pedir um petisco? Né? Aí pensamos em muita coisa. Pensamos em sanduíche com filé com tiras e tal. E tem muitos lugares que isso ia funcionar, mas não nesse restaurante. Isso não funcionava. Então a gente tinha um problema para resolver. Como a gente tinha um problema para resolver, a gente caiu para cima de uma ancoragem de preço que é a mais conhecida de todas, que é a ancoragem de produto isca, certo? A gente criou um prato de filé que era o mais caro do cardápio. Esse prato, o mais caro do cardápio, custava R$ 98. Batatas fritas sem ser aquela congelada, batata né, rústica, batatas fritas rústicas, o filé de 300 gramas, né, prato massa, foto belíssima, uma descrição épica. E isso começou, em tese, deveria vender. Mas o nosso objetivo não era vender ele. O nosso objetivo era apresentar para o nosso cliente uma ancoragem de preço de R$ 98 num cardápio de 48, que tinha um ticket médio de 51. Resultado, em 3 semanas, aliás, em 3 semanas não. Primeiro que a gente aumentou o preço do filé mignon de 48 para 55 e ninguém percebeu. Ninguém nem comentava sobre isso. Segundo, que outros pratos de R$ 58 começaram a ser vendidos. Inclusive, um que passou a ser estrela na época foi um filé Dijon, que saiu do ostracismo da baixíssima venda, porque ele custava R$ 58 para uma venda, para virar campeão de vendas apenas abaixo do parmegiana. O parmegiana de carne de 48 foi para 55. Certo? E a gente diminuiu. Aí o filé de Dijon, só um detalhe, ele era palhado, ou seja, ele era o mesmo corte do parmê, um pouco maiorzinho. Certo? Então a gente tirava quantos a gente quisesse. Agora o medalhão de filé birubiru começou a perder venda, que era o nosso problema. Aí resultado, nós resolvemos um problema operacional. Olha aí, a importância de um chefe saber desse tipo de coisa. Nós resolvemos um problema operacional porque a gente tinha uma escassez de medalhão e escalamos pratos, subindo o preço deles que não eram de medalhão, com paillarde ou bife, com bife e com parmegiana, certo? E aí, cara, a gente teve em 3 semanas um salto para R$ 57 o ticket médio. Olha aí que delícia. Por quê? Porque nós botamos um prato de R$ 98 num cardápio de 50.
Aí você diz assim, e vendia quanto desse prato aí? Isso é irrelevante. Ele nunca entrou lá para vender, o objetivo dele não era vender. Era parmegiana do chefe, especialíssimo. Panko, queijo, queijo da canastra. Lembrei agora, cara. A gente usava queijo da canastra. Olha só, filé empanadão no panko, lindo, aquela massa temperada, depois você panko. Aí filé um pouquinho mais grossinho do que o normal. Depois queijo da canastra, molho de tomate rústico, molho de tomate que você não alisa ele fica todo pedaçudinho. Molho de tomate rústico, queijo da canastra, porra, um prato foda, que não vendia e não era para vender. Esse não era o objetivo. O objetivo da gente era ancorar o restante dos preços dos outros pratos. Beleza? Se você entender só esse prato, só essa ancoragem hoje, acabou. Eu tô dando por validada a minha live, porque isso aí é suficiente demais para você performar loucamente quando você fizer cardápio, e o seu patrão vai olhar para você de uma forma diferente, certo? Então domine isso. Vamos lá. Então vamos para os tipos, né? Esse foi o que eu falei, o prato isca, tá? O prato isca é este prato super caro que você coloca no primeiro lugar do seu cardápio, que é o lugar que o cliente olha primeiro, a não ser que tenha destaque, se a gente vai chegar lá. Eu vou falar sobre ancoragem visual, que é diferente, certo? E o primeiro prato do seu cardápio é esse prato super mais caro, que vai subir seu ticket médio loucamente e que vai permitir, inclusive, preparar um prato poderoso para subir os outros preços. Exatamente. E aí você sobe os outros preços lá e ninguém vai nem perceber, porque a sua mente vai ancorar no prato isca, tá certo? Isso é uma coisa que alivia. Quando a pessoa vê um prato de R$98 e compara com o de 68, ela acha justíssimo. De 58, menino, tem nem comparação. Se você tem um prato de frango de 48, 90, de 48, 50 reais, o cara vai achar justo. Por quê? Porque o primeiro prato do cardápio custa 98 pilas. Então qualquer outro, meu amigo, é sossegado, viu? Isso aí, do ponto de vista da neurociência, alivia o desconforto da compra. Então, na hora que o cliente justifica que ele está comprando um prato para o neurocórtex, o límbico já sentiu, ele já ancorou. Aí, quando vai para o neurocórtex, quando o neurocórtex entra para começar a funcionar e começar a pensar, já é tarde. Você já tomou a decisão. Ele só vai gerar conforto. Ele vai dizer assim, porra, não, mas tudo bem, pô. Tem prato aqui de R$98. Massa demais, né, não? Eu acho arretado isso, pô. Porque fica muito fácil de entender como a parada funciona, entendeu? Outra forma de ancoragem muito conhecida e muito aplicada é quando você... Vixe, chegou duas penas passando aqui agora. Deve ter passado algum passarinho aqui, o vento bateu, entrou. É quando você pega dois produtos, tá certo? Que na verdade eles parecem ser mais baratos e você junta eles em um combo. Isso é outro tipo de ancoragem. E aí, os combos, eles funcionam muito bem com pratos de muita margem, mas que tem uma percepção de valor do cliente de pratos não tão populares. Então, esse prato tem margem, por mais barato que você mostre ele, ele tem muita margem. Mas ele não tem popularidade. Aí você junta com outro. Você fez um combo. Esse combo é uma espécie de ancoragem de preço que ajuda a vender aquele prato que na engenharia de cardápio é um quebra-cabeça. É um prato que tem muita margem, mas que não tem popularidade. Aí você junta com outro prato, que de preferência tenha muita margem, baixa o preço do produto final e você está vendendo os dois. Quando você está vendendo os dois, você está promovendo a popularidade do prato quebra-cabeça. Você pode fazer isso com uma bebida, você pode fazer isso com a sobremesa, você pode fazer isso com os três. E isso se chama cross-sell. O cross-sell é você oferecer o combo na hora da compra. Porque aí você, mais uma vez, na hora que o cliente está na fase racional da compra, você quebra ele e atinge o límbico de novo. Então, quando você vê isso no cardápio, quando você vê isso no iFood, é uma ancoragem de preço.
E quando você usa isso, na hora, você está fazendo um cross-sell. E está fazendo upsell. Certo? Então, se o seu combo, por exemplo, quer ver um upsell? Se o seu combo tem um hambúrguer e uma bebida e uma batata, isso é um combo. Tá? Aí você diz assim, com mais R$2 eu coloco a batata grande e o refrigerante grande. Cross-sell. Upsell. Certo? Com mais R$2 eu boto batata grande e bebida grande. Upsell. E o cross-sell? O cara vai comprar só o hambúrguer. Aí você joga com mais R$4, a gente coloca um refrigerante nesse seu combo aí. Por R$4, um refrigerante de quinhentão, aí você tem os copos lá. Aí quando você vê no copo lá, aí o preço do copo, lá no balcão, tá lá. R$9. Aí você, 4 conto? É meu. Chama. Cross-sell. E tudo isso a partir da ancoragem de preço. Diga aí, você dominando isso no seu dia a dia. O quanto você valoriza o seu nível de execução, certo? Então, o cérebro, ele gosta de sentir que está levando vantagem. Eu já falei isso. Na hora que você oferece um produto de R$9 por 4, ele acha que está levando vantagem. Só que o produto que tá pagando isso é o produto muita margem quebra-cabeça, que você está convertendo uma parte dele, ele tem muita margem, você está convertendo uma parte dele para poder aumentar a popularidade do próprio produto. E você pode fazer isso como combo dentro do cardápio, ou você pode fazer isso como cross-sell e como upsell. Certo? Olha aí, paguei a promessa da chamada, viu? Paguei a promessa, hoje de manhã eu botei lá, vai aprender a fazer ancoragem, cross-sell e upsell. Promessa paga, viu? Vamos continuar com a ancoragem. A próxima ancoragem é a visual. É uma ancoragem que não tem nem a ver com preço, visual e layout. Você tem um produto, você tem um cardápio com a identidade visual da sua empresa, que é um cardápio, sei lá, laranja com vermelho, né? Que é muito comum, porque são cores que despertam a fome. E aí você pega esse cardápio que é laranja e chama mesmo. Luiz Araújo aí tá chamando o povo, ó. Olha aí. Tá vendo aí, ó? Luiz Araújo tá chamando o povo. Vamos embora. Chama o povo aí. Aí você tá lá fazendo a sua ancoragem de preço. Deixa eu tomar só uma aguinha nessa pausazinha que o Luiz me deu. Deixa aí o Diego entrar. Aí você tá lá com o seu cardápio laranja e vermelho, que é muito comum, né? No nosso nicho, porque desperta a fome. E aí você mete, claro, reservado as devidas proporções de respiro, do MIV e do designer, você mete lá um destaque no prato que você quer vender, certo? E esse destaque é verde. Mete um destaquezão verde lá. Verde, branco, faz um contorno no bicho lá no cardápio. Essa é uma ancoragem visual. Sabe o que é que acontece? O nosso cérebro, mais uma vez, projetado para economizar energia, o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Certo? Ele é preguiçoso, ele é visual. Então, na hora que você ancora visualmente um produto, eu posso até gerar, dependendo da situação e dependendo do tipo de destaque visual que você vai dar, eu posso gerar, chefão, uma compra imediata. O cara tá com a mão levantada para comprar frango. Eu destaquei um frango, ele vai comprar aquela porra daquele prato. Não tenha dúvidas disso. Certo? Agora, se o cara não está, ele vai comparar com outros. Mas assim, olha, preguiçoso. Ele vai comparar com outros. Certo? E aí quando ele comparar com outros, ele vai fazer as comparações de preço, possivelmente. Então, se você vai destacar um prato, primeiro, não destaque o mais caro. O mais caro você já colocou em cima. Destaque outro que também é caro e que você deseja vender porque ele é um quebra-cabeça. Só que nem sempre ele é o da necessidade do cliente. Então você gasta mais para vender ele. Seu garçom precisa gastar um tempinho a mais.
precisa convencer o cara, meu irmão, isso aqui é massa, isso aqui é assim, isso aqui é assim, esse prato é isso, esse prato é aquilo. Essa saliva que o teu garçom gasta é mão de obra. Aumenta o custo do prato. Mas ele tem margem para gastar. Certo? Então, como um prato quebra-cabeça, ele tem margem para gastar. Ele pode não ter popularidade. Então, você pode pegar aquele prato, quer ver o tiro de misericórdia? Você tem um prato quebra-cabeça já há 2 anos dentro do teu cardápio. Ele não sai porque ele não é cachorro. Né? Ele não é o prato cachorro, ele é o prato quebra-cabeça. Ele não sai. Aí você tá lá com ele há 2 anos, mas você tá precisando renovar as coisas, gerar. Às vezes assim, rapaz, vou dar o tiro de misericórdia nessa porra desse prato. Aí você chega lá e mete o destaque no cardápio. Faz um cardápio, bum, destaca ele. Quebra-cabeça. Eu quero, esse prato vai performar. É o tiro de misericórdia. Se ele não performar, ele pode ser o próximo da sua lista para ser substituído, tá certo? Ah, mas eu gosto tanto. Isso se trata de dinheiro. E é uma coisa muito difícil, viu? Vocês convencerem os patrões de vocês a tirar pratos que eles gostam muito. Leva até bastante tempo. Eu fiz um reposicionamento uma vez de um restaurante que tinha pratos executivos e pratos conceituais. Os pratos conceituais, eles estavam mais ou menos na precificação correta, mas os pratos executivos chegavam a ter prato de camarão por R$39. E assim, aqueles pratos de 400 gramas, um negócio punk, absurdo. Aí, cara, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma proposta para minha diretora na época. Eu digo, vamos passar 6 meses sem gastar R$1 com esses pratos, sem colocar nem no orgânico do feed. Ela topou a aposta e a gente fez. Depois de 6 meses, esses pratos acabaram caindo. Ou seja, a prova definitiva que eles só vendiam porque tinham marketing. Não era por outro motivo. Então a gente trocou, fez o reposicionamento. E nesse reposicionamento aconteceram muitas coisas que eu já contei em outras lives aqui. Mas a gente deixou de vender prato de camarão de 39 para vender prato de camarão de 56. Certo? Então esse foi o reposicionamento. Tá? Aí outra coisa muito interessante, e aí vocês possivelmente vão reconhecer isso imediatamente, é história e ingrediente. Anualmente a gente tem as trends, né? As trends mundiais. E outra coisa, são mundiais, tá? São mundiais mesmo. O pistache, ele não é uma trend brasileira, não. Ele é trend mundial. Quando o Dadinho Tapioca pegou, porque todo mundo, o Mocotó divulgou a receita dele lá no programa, ele virou trend mundial. O Petit Gâteau, depois que o Jacan chegou e disse assim, é meu, fui eu que inventei, e tá aqui, e aí tem quem questione, mas eu não vou questionar, porque nem é o foco dessa live. Talvez eu bote isso em treta, eu tô com vontade de abrir uma linha editorial nova, chamada Tretas Gastronômicas, depois eu vou pensar sobre isso. Aí o Jacan chegou, colocou lá o Petit Gâteau, trend, todo restaurante tinha que ter Petit Gâteau, e até hoje todo restaurante tem que ter Petit Gâteau, mas tá perdendo pro pistache. Aí o que é que tem hoje? Pudim de pistache, aí tem o bolo de rolo de pistache, aí tem a torta de pistache, aí tem o sorvete de pistache, certo? Então ingredientes são muito importantes para ancorar o seu cardápio. Não importa se você vai vender ou não, você ancora. E você traz, por exemplo, atenção para a seção de sobremesa, que é uma seção de aumento de ticket médio. Então você chega lá e na hora que a pessoa diz assim, tem alguma coisa com pistache? Aí o garçom diz, tem, aí já abre o cardápio assim na seção de sobremesa. Tem, olha aqui, o chefe fez isso aqui. Aí a pessoa, na hora que bota o olho no cardápio com boas fotos, aí não vai ver só o pistache, vai ver outras coisas. Ela pode até não se interessar pela sobremesa de pistache, ele pode até não se interessar, mas, fatidicamente, botou o olho na sobremesa, que talvez ele nem olhasse. Aumenta o ticket médio, certo? E storytelling mesmo, história aumenta o valor percebido. Não exagera, certo? Ah, minha avó era uma freira, virgem, manca, caolha, em noite de lua cheia, tirava uma mandioca da terra, raspava num bicho sagrado e fazia um bolo de macaxeira. Aí quando o cara vai comer bolo de macaxeira, é bolo de macaxeira. Mas olha só, chefe, quando você for fazer o seu cardápio, ancora com história. É muito importante, principalmente no cardápio, certo?
Eu não estou falando daquelas descrições do chat GPT que todo mundo agora está fazendo. E isso está ficando ridículo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de ancorar um storytelling, uma história que pode levar ao seu prato, ou não, que pode levar só para o posicionamento de mercado. Por exemplo, restaurante que tem um ícone que é uma Kombi, restaurante que tem um ícone que é um pão, porque aquele restaurante tem uma história com o trigo, porque veio do trigo e gosta de contar essa história. E tem cliente, bicho, que não sai da casa enquanto não escutar essa história, certo? Isso até pode se tornar perigoso. Perigoso. Ontem, um amigo meu que possivelmente está aqui nesta live de hoje, que é o Antônio Andrés, me mandou um vídeo de um clandestino chinês em Portugal, que foi interditado pela vigilância sanitária de lá, né? E esse clandestino, ele era muito famoso na internet. Ele estava hypado total. História. Um clandestino chinês em Portugal. Entendeu? E aí essa história hypou o restaurante. Todo mundo ia lá. Se você estava em Portugal e se você não ia lá, você estava totalmente por fora do que é turistar em Portugal. Entendeu? Um restaurante clandestino, escondido, e onde rolava toda essa sujeira, toda essa porcaiada, e o restaurante foi interditado. E uma multinha até interessante. Mas por que ele estava hypado? História. E qual foi a história? Ser um clandestino em Portugal há 17 anos. 17 anos, perdão. Há 7 anos. Olha só. Entendeu? Beleza. Então eu já mostrei para vocês aqui, ó. Vamos lá. Eu já mostrei os tipos de ancoragem, como aplicar no cardápio, por que você tem que saber disso tudo e qual é o principal indicador que você entende que sua ancoragem está funcionando, que é o ticket médio do seu restaurante. Beleza? Fechei. Só falta uma ancoragem, que eu vou deixar para o final. Porque agora eu vou falar para vocês dos maiores erros. Os maiores erros. Tá certo? Eita, deixa eu abrir aqui o bicho, porque agora que eu me lembrei que o bicho tá aqui na live não tem relógio. Eu preciso pelo menos ver a hora aqui, né? Ah, Maria, se eu não ver a hora, eu vou embora aqui e passo muito do horário combinado. E faltam 12 minutos. Então vamos lá. Os maiores erros. Isso é muito rápido, porque quem entendeu a live toda vai entender isso muito rapidamente. Primeiro, todos os preços são muito próximos. Esse é o primeiro grande erro que você comete ao fazer um cardápio. É esse e combinado com preços em ordem crescente. Meu amigo, esse aí, se juntar os dois, ó, preços próximos, então eu tenho preços ali entre 48 e 55 reais, e eu boto em ordem crescente. Fudeu. Vai ter prato boiando franco e com muita praça, e não foram pratos que foram feitos para boiar. Foram pratos que foram feitos e pensados para vender. Mas por causa dessa condição, preços muito próximos, e ordem crescente de preços, e são dois erros muito comuns que eu encontro muito nas consultorias, o cardápio não performa. Aí você acaba tendo o cardápio de um preço só. Um cardápio de um produto só. Isso acontece demais. Ah, Maria. Segundo, você não tem nenhum item de referência. Se você não dá para o seu cliente um item de referência, quem vai dar é o mercado. Não tenha dúvida disso. Se você trabalha com commodities e não tem nenhum item de referência, um diferentão, cara, não tem jeito. O cliente vai comparar seu cardápio com outros restaurantes e você vai perder performance. Certo? Principalmente, por exemplo, se o cara tiver um prato melhor do que o seu. O pior tipo de comentário que pode existir para um commodity, para um prato commodity, é esse. Rapaz, é bom, mas não sei quemzinho faz muito melhor. Tem nem comparação. E lá
ainda é R$19,90, daqui tá R$23. Acabou-se. Acabou-se. E aí isso vai para redes sociais, isso vai para o boca a boca, que continua sendo muito foda o boca a boca. Não pensem diferente disso. Tá certo, chefes? E aí, você matou o seu menu. E o segundo, e o último, é pensar no cardápio apenas com o olhar da operação. Esse é o maior erro de todos que vocês cometem. Não tenha dúvida disso. Os outros erros que eu falei aqui, normalmente, são erros cometidos por gerentes, por donos, certo? Que tem muito medo de tudo, de precificação, de tudo e tal, e acabam cometendo também esses erros de como distribuir os pratos no menu. Mas esse é o maior erro que vocês cometem, que é não fazer a ancoragem de preço ou não olhar para o cardápio pensando no cliente, mas sim pensando na operação. A operação, ela é a última. Você vai construir a operação pensando no cardápio que foi pensado para o cliente, inclusive do ponto de vista arquitetônico. Outra coisa muito comum: vai se fazer uma cozinha, aí chama o arquiteto. Aí o arquiteto faz a cozinha. Aí quando você entra na cozinha, você vai fazer o cardápio. Normalmente, enche a cozinha de contrafluxo. Muito comum, muito comum, muito comum. Batida pró, batida contra, contrafluxo, gargalos, atrasos, todo mundo. Por quê? Porque o arquiteto fez a cozinha e depois você entrou nela para fazer o cardápio. O caminho é o contrário. Você primeiro faz o cardápio e depois que você faz o cardápio, você diz para o arquiteto qual é o caminho normal da sua linha de produção. Lembre-se, isto é uma fábrica. Aí você vai dizer qual é o caminho normal e natural da alta performance da sua cozinha. Meu forno combinado tem que ficar perto da saída de pratos, porque ele vai servir para a produção, mas ele também vai servir para a minha saída de pratos. Depois eu vou ter aqui o fogão, fritadeira, não sei o que, parará, e você vai fazendo a sua linha de produção. Tá certo? Banho-maria, banho-maria ali pertinho do forno combinado, aí fogão, e você vai construir a sua linha de produção. Por quê? Para soltar seu cardápio. Aí o arquiteto pega isso e monta uma cozinha. Carga elétrica, iluminação, onde é que vai ficar o gás, ele vai montar tudo isso. Onde vão ficar as bancadas, aí você já tem que dizer para ele, aí aqui eu vou precisar de uma bancada de manipulação, aqui eu vou precisar de um balcão refrigerado com condimentadora, e por aí vai. Mas não se chama arquiteto antes de montar o cardápio. Você primeiro monta o cardápio, certo? Agora, o seu cardápio você monta olhando para o seu cliente. Primeiro você vai definir seu posicionamento, se meu posicionamento vai ser de resposta e eu vou trabalhar com commodities, ou se vai ser um posicionamento raiz e eu vou trabalhar com mix, certo? Depois você faz a cozinha, depois você chama o arquiteto, tá bom? Então a operação, ela vem depois do cardápio. Inclusive, a sua operação e a previsão da sua operação, praças longas, praças curtas, praças de véspera, praças diárias, você monta isso para montar a sua equipe. Então, como é que você vai montar a sua equipe se você não tem o seu cardápio, que foi pensado pelo cliente? Aí você vai dizer, não, eu quero me posicionar dessa forma e eu quero ter este público, eu quero ter este perfil de público. Montou o cardápio, tá grandão, ancorou os preços, tá certo? Fez as bonecas de ficha, fez os testes de cardápio, validou as fichas técnicas, colocou a precificação correta lá, dividiu dividiu o seu custo, seu CMV, pelo seu custo fixo percentual mais o lucro percentual, precificou o sugerido, depois vai olhar se essa sugestão está de acordo com o mercado, aí precifica de acordo com o mercado. Em que lugar eu estou? Eu estou num lugar de preços altos, de preços baixos? Preciso fazer algum tipo de engenharia reversa? Ou seja, partir do preço para o produto e não do produto para o preço. Mesmo no posicionamento raiz, às vezes isso acontece, sabia? Mesmo no posicionamento raiz, às vezes você precisa sair do preço para o produto. E eu fiz isso hoje, na mentoria. Hoje eu fiz isso, numa das mentorias que eu dei. Tá certo? Então, eu tenho, antes de ir para a ancoragem do São Paulo, que eu prometi no começo, tá certo? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vou perguntar assim, ó.
No seu cardápio, chefe, no seu cardápio, qual é o prato que serve de âncora? Você tem esse prato? Você tem o prato que o seu cliente olha primeiro e ancora todo o preço? Você tem o prato isca, como eu falei mais cedo? Se você não tem, qual você acha que deveria ser? Faça essa reflexão. E se quiser, lá no meu direct, você pode marcar esse prato lá no seu Instagram, que eu vou dar uma olhada e vou lhe responder sobre isso, viu? É uma promessa minha. Pode marcar, tá? Pode marcar no meu Instagram, no meu direct, o seu prato que deveria ser âncora ou que é âncora, que eu vou conversar com você sobre isso, tá bom? Então vamos para a ancoragem do deslocamento irresistível. Esse é o nome do danadinho. Esse é o nome do São Paulo, da ancoragem do São Paulo. Porque é R$1 o pequeno e o grande é 50. 49 o pequeno e o grande é 50. Tá certo? Tem outros nomes também, sabe? Tem um nome que eu até anotei aqui, na minha pesquisa apareceram outros nomes, mas esse aqui, ancoragem do deslocamento irresistível, ele para mim me parece uma explicação muito, muito simples. Mas ele também é chamado de upsell por diferença desprezível ou de isca de migração. Esse também é muito legal, né? Um produto isca de migração. Eu já falei produto isca, mas esse é um produto contrário, um produto isca de migração. Certo? Que é o seguinte, o sistema, o nosso cérebro é feito para economizar energia, né? E aí aparece um sistema de avaliação relativa. E ele ignora completamente a seguinte pergunta: eu preciso do médio? O nosso cérebro ignora a pergunta: eu preciso do médio? Certo? E aí ele substitui a pergunta: eu preciso do médio? Pela pergunta: vale a pena pagar o pequeno? Por R$1? Minha esposa ontem pediu 3 médios. 1 no copinho e 2 na casquinha. Ela tava na metade do sorvete, cara. Ela disse assim: eu não precisava ter pedido esse. O pequeno tinha dado pra mim. E quem terminou de tomar o sorvete dela fui eu. Eu sou o marido, né, amigo? Eu sou o lixo da história, né? O lixo da família sou eu. Tudo que sobra de todo mundo, quem come sou eu. Quem terminou o sorvete da minha mulher fui eu, mano. Diga aí. Ela não precisava do médio. Mas a ancoragem de deslocamento irresistível ou produto isca de migração fez com que ela comprasse os 3 médios. Ela podia ter comprado um pequeno para minha filha, que minha filha comeu todinho e nem gaguejou. Podia ter comprado o pequeno, comprado o médio, quer dizer, para minha filha. Podia ter continuado comprando o médio para mim, mas para ela podia ter comprado o pequeno. Mas ela ignorou. E ela ignorou. Eu tenho mais disposição, né, Pedro? É natural que o lixo seja eu. Mas ela ignorou que não precisava do médio. Por quê? Porque vale a pena comprar o pequeno? E é isso, gente. Olha só. Com essa explicação da ancoragem do São Paulo, eu completei aqui a nossa live. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham curtido aí. Eu gostei muito de fazer. Mais uma vez, eu adoro vir aqui às segundas-feiras, como eu digo sempre. E é a mais pura verdade. Mas a audiência não foi boa. Porque live técnica flopa. Eu sei disso. Toda vida é a mesma coisa. Então, o que é que eu vou fazer agora? As lives técnicas só vão ficar no ar por 7 dias. E se eu encher o saco, eu nem deixo mais salvas. Só assiste no dia. Eu vou fazer a experiência de deixar elas salvas por 7 dias. Tá certo? Mas se brincar, nem salva elas vão ficar mais. Vou matar, deixar lá na comunidade. E aí só vai ter acesso o pessoal que comprar a mentoria, tá certo? Mas por enquanto não, por enquanto ainda vou ser camarada. Vou deixar as lives técnicas por 7 dias e vou manter salvas durante mais tempo apenas as lives não técnicas, as lives de liderança, as lives de saúde mental, as lives de posicionamento, tá certo?
emprego, salário, essas coisas. Valeu, Pedrão. Obrigado aí, cara. Obrigado pela audiência. Tô felizão aí, tá certo? Com você aqui. Tô felizão por ter vivido essa experiência de mentorar você, que foi meu mentor durante toda a minha vida. Ó, tô emocionado. Tô muito emocionado, bicho, de verdade. Muito. Foi a... Se existir uma sensação de eu cheguei lá, foi mentorar você hoje. Pessoal, obrigado. E até terça-feira com a live número 32, que eu não sei qual é, eu digo lá, tá certo? Tchau, tchau.